Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e o filme escolhido é o filme O Contador 2, que é a continuação direta do filme de 2016 com o Ben Affleck. A nota no IMDb é uma nota mediana para boa, 6.8 de 10. O filme é dirigido pelo mesmo diretor do Contador 1. Então vamos lá falar desse filme que mostra a história alguns anos depois, que mostra o Christian Wolff, que ele é um contador, só que ele tem o problema da doença do espectro autista, pessoal. Mas ele é um verdadeiro gênio. E com isso, para aqueles que não assistiram o 1, que eu recomendo assistir antes de assistir o 2, a gente vê que, para aqueles que não conhecem, é o tal do Ray King, que era o chefe do Tesouro dos Estados Unidos, que ele está ajudando uma mulher. E aí, quando que ele vai passar informação para encontrar o tal do menino, o tal Alberto, ele acaba sendo assassinado. Só que antes de ele ser assassinado, ele fala para a ajudante dele, né, a pessoa que ele sempre trabalhou, ele pede para Mary Beth Medina procurar o famoso contador que ele deixou escrito no braço dele quando ele morreu. E aí ela vai atrás dele, consegue umas pistas, né, de onde que ele estava, já que ela já sabe o nome dele porque ela descobriu quem era ele no primeiro. Ele aceita trabalhar com ela, ele vai vendo as fotos que o Ray tinha alugado uma casa e colocado as coisas antes de ele se aposentar. Ele vai vendo as fotos, aí ele fala que a ordem estava errada. Como a gente sabe, o Christian Wolff é um verdadeiro gênio. Ele tem espectro autista, só que ele é um grande matemático, tanto que ele consegue solucionar várias coisas que outras pessoas demoram muito mais tempo. E aí ele vai encontrando a ordem certa. E tem uma tal de uma mulher que ela sumiu, pessoal, que é a mãe do Alberto. A gente não sabe o paradeiro dela e por que eles mataram o famoso Ray King. Só que ele não consegue solucionar esse problema sozinho e decide trazer o outro assassino da família, que é o tal do Breston. O Breston volta e decide ajudá-lo. Só que o grande problema é que a gente sabe que o Breston ele é completamente diferente. Ele ataca por impulso, ele é um verdadeiro louco. E ele decide aceitar primeiro a trabalhar com o irmão, só que ele fala que ele é louco de trabalhar com a Mary Beth, ainda mais que ela é agora a chefe do Tesouro dos Estados Unidos. E aí de início ela aceita trabalhar com os dois mesmo daquela forma. Ele chega lá nesse motel, ele consegue tirar informação das garotas de programa, até que uma delas consegue falar que elas vão ajudá-lo, só que ela pede dinheiro, chama o cara lá, o cara aparece, eles metem porrada nele, estão prestes a matá-lo, até que a Mary Beth acha aquilo um absurdo, porque colocaram ele no porta-mala, e as formas que eles agem, né, porque o Breston loucão fala que ele vai arrancar o olho do cara, e aí ela decide ir embora, vai embora com ele e decide agir conforme a lei. Só que o grande problema é que conforme a lei não dá certo lá, pessoal. Até que matam ele quando que ele vai abrir a boca, quando que o cara está prestes a abrir a boca e a Mary Beth consegue as informações, ele acaba sendo assassinado e advogado também pelo tal do Cobb, pessoal. E o Cobb, ele é um assassino frio e calculista, tanto que ele matou o Ray King. Ela vê que a situação está para piorar. A gente descobre finalmente algo que a gente não imaginava. Quem era aquela voz robótica que falava com o contador? Vocês não vão acreditar, pessoal. Eles são uma espécie de oráculo. Para aqueles que não conhecem no Batman, tem a Bárbara, que é a filha do Gordon, que depois que ela fica paraplégica, ela começa a trabalhar com o Batman e se torna oráculo. Eu estou falando isso porque é bem semelhante. Ela é tipo como se fosse um braço direito do Batman, assim como a amiga de infância dele, a Justine, que trocaram a atriz e colocaram uma atriz que é autista também. Ela tem uma equipe, pessoal, de pessoas que trabalham com ela, do Centro de Neurociência em Harvard, que o próprio Christian Wolff patrocina ele investe nesse... E ela tem aquele computador de última geração que, junto com os outros meninos autistas dessa instituição, passam todas as informações para ele, até que a Mary Beth fala: vocês não vão conseguir nenhuma câmera do Ray King. E aí os moleques vão mostrando que eles são verdadeiros gênios, tanto que eles conseguem invadir qualquer coisa, fazer qualquer coisa. É por isso que a Mary Beth também sai fora do caso. E aí,
para piorar a situação, decidem pedir a cabeça da Mary Beth, tanto que o Braston recebe o alvo, ele decide não aceitar, só que outra pessoa aceita, a tal da Anias. Quem é a Anias, pessoal? É aquela mulher que falou com o Ray King no começo, aquela japonesa que tá com cabelo tingido de loiro. E aí quando eles encontram ela vai assassinar a Mary Beth, até que o contador, quando vê o celular do Braston, vai atrás dela e tenta impedir. E aí quando que ela está prestes a impedir, a gente descobre quem é a tal da Anias. Lembra aquela mulher do começo, a mãe do Alberto, que estavam procurando? Ela quase foi morta, ela bateu o carro, e aí como que ela teve um traumatismo, ela adquiriu uma síndrome rara, que ela conseguiu se tornar uma gênia e também uma assassina fria incalculável. Por isso que a gente descobre que a Anne é ela. E quando que ela se lembra disso, que ela vê a foto dela com o marido que foi assassinado também pelo mandatário lá, o que ela faz? Ela decide deixar a Mary Beth viva e vai embora. Só que o grande problema é que o chefão de tudo, o tal do Bato, que ele trabalha como pescador, mas é uma fachada para ele ficar explorando as mulheres e também as pessoas imigrantes, ele decide manda matar o Alberto, que estava num presídio. E aí, quando que mandar essa ordem pro tal do Cobb, que é o filho dele, ele some. Depois de o Christian salvar a vida da Mary Beth, ele decide se unir com o Braston e os dois ir salvar o tal do Alberto e as outras crianças que iam ser mortas por essas pessoas, pessoal, em Juárez. E aí quando que ele chega lá, eles vão lutando contra vários, até que a gente vê que o tal do Cobb pega as crianças, coloca dentro de um ônibus, cava uma sepultura gigantesca para colocar todas elas e não ser incriminado, já que descobriram que ele que está por trás disso. E ele está morrendo de medo também da tal da Anias. Ele está morrendo de medo daquela assassina. E aí, pessoal, o que a gente menos imagina é que o Braston, mesmo ele sendo ferido, eles juntam as forças com o irmão dele e eles conseguem impedir. Aí tem que ter aquela cena engraçada que ele encontra o gato na rua, que o Christian falou que ele não teria capacidade de cuidar até de um cachorro, muito menos de um gato. E aí a gente vê também o que acontece com o Bato. Ele vai ficar vivo? Não, bem assim. Lembra aquela equipe muito boa do Christian? O que ele decide fazer? Decide contatar a pessoa que criou a ordem para matar. Eles descobrem finalmente que o Burke, quem emitiu o contrato para matar a Mary Beth, fala para tirar o contrato e fala a localização onde está o Bato escondido, que está na Costa Rica. Com isso eles passam para a Anias, ela decide ir atrás deles, vai matar ele daquela forma que ele sempre falou, que ele não queria sair do banho e ser morto, acaba acontecendo dessa forma. A gente vê que o Braston continua junto com o irmão dele, eles vão fazendo as pazes, a Mary Beth é salva, ela consegue pegar o cartel assassino, salva o Alberto, que ia lá para a clínica a instituição criada pelo Wolf, que seria uma nova pessoa que seria para o grupo dos gêmeos, e acaba dessa forma. Agora vamos para o que eu gostei e que eu não gostei. Pessoal, eu não quero ser repetitivo, mas o problema do Contador 2 é o mesmo problema que acontece no Karate Kid Lendas. Por quê? Aqueles que assistiram o Contador 1 não vão gostar muito do Contador 2. Agora aqueles que não assistiram o Contador 1 e assistiram o 2 vão achar um filmaço. Por quê? O filme mudou completamente a história do Christian Wolf, que mostrou o que aconteceu com ele quando era criança, que ele foi abandonado pela mãe por causa do espectro autismo, que não gostou dele, o pai dele que treinou e tudo mais. Mas o filme, num quesito ação, é um filme bom, mas continuação direta deixou um pouco a desejar, na minha opinião. Não é à toa que a nota está 6.8 de 10 no MDB. O que eu gostei é a volta dos personagens, o Braston trabalhar com o irmão dele, mas é que nem eu te falei, você não dá nada, ele te surpreende, mas a gente já sabe como será o final, né? Ainda mais que vão dar um gancho pro Contador 3, já que o Gavin O'Connor assumiu que terá o 3 e será uma trilogia.
Ou seja, virá o contador 3 e também voltará com aquela atriz que fez o 1. Então, negociando com ela, lembra a Dana Cummings, a contadora do 1? Ela também pode voltar para a continuação do 3, já que ela nem é citada no 2. Só acho que a nota que eu dou uma nota 7,5 para o filme. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos reconhecidos, continuem firmando. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook. Muito obrigado a todos e até a próxima.